Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao lançamento da Monolito, essa edição sobre o Paulo Mendes da Rocha, uma edição muito especial para a gente. Meu nome é Fernando Serapião, eu sou editor dessa publicação. Nós estamos aguardando só a chegada do Nuno Sampaio e da Inês, que estão vindo de Lisboa, estão já a caminho, já aterraram, estão a caminho. Então, como dizia o Luiz Gonzaga, um cantor brasileiro, eu vou ter que enrolar vocês na conversa até eles chegarem. Enquanto isso, eu vou fazer uma outra parte que a gente já estava programado, que é falar um pouquinho da publicação, de como é que ela é estruturada, e aí em seguida, a partir do momento que eles estiverem aqui, a gente, junto com o Martim, começa uma conversa sobre o tema. A Monolito é uma publicação monográfica, tal como vocês devem conhecer, parecida com outras feitas em outros países, né? A gente tem aqui em Portugal, na Espanha, no Japão, na Itália, quer dizer, esse tipo de publicação monográfica sobre arquitetura que vai abordar um tema, um autor, um grupo, algum tipo de conteúdo específico sobre arquitetura, quer dizer, então não é um tipo de publicação que está, ou uma revista convencional, né, que está atrás das novidades, quer dizer, que publica os projetos recentes, quer dizer, pode olhar projetos muito antigos, pode olhar uma trajetória, pode olhar um lugar, pode olhar um concurso, esse tipo de notícia. E cada uma dessas publicações, isso não é muito perceptível, mas cada uma dessas publicações, em geral, tem uma característica diferente, né, dado os autores, quer dizer, quem faz, quem está por trás daquela publicação, né? Então, por exemplo, a El Croc da Espanha, ela tem como característica a publicação em grande formato com as plantas originais. Isso que fez da El Croc o que ela é, quer dizer, no fundo, os arquitetos, em geral, eles são seres curiosos porque eles dominam uma linguagem que não só a escrita, mas uma linguagem das plantas, uma linguagem dos desenhos, né? Então, nada mais apetitoso para um arquiteto do que entrar naquela linguagem através do repertório do arquiteto que está sendo lido, né? Então, ele faz uma leitura, o arquiteto faz uma leitura através dos desenhos e os espanhóis perceberam isso e lançaram essa revista com muito sucesso. A revista foi lançada no momento onde a Espanha estava num processo econômico muito favorável e a revista virou uma publicação global. A Arquitetura Viva já não tem esse perfil, a Arquitetura Viva já publica de uma outra maneira. A característica da Arquitetura Viva é um pouco o editor, quer dizer, a parte intelectual do Galiano, que é o editor, a maneira como ele monta as edições, a maneira como ele arranja as edições, isso, essa não é uma característica da El Croc. A GA japonesa, o editor é um fotógrafo, né? Então, no fundo, assim, a qualificação da revista são as fotos novas, sob o olhar específico daquele fotógrafo que é o Futagawa. E a Monolito tem uma característica curiosa que é a reportagem. Eu sempre digo que é uma revista ou uma publicação fantasiada de uma publicação de arquitetura, mas na verdade é uma revista de reportagens de arquitetura, coisa que não é comum, né? Ou seja, no fundo, pela minha história, isso eu não vou entrar aqui em detalhes, mas através da minha história eu entrei nesse tipo de análise, ou seja, usando as ferramentas do jornalismo e da literatura para analisar a arquitetura em si. Então, na verdade, em cada número a gente mergulha no tema. Então, quando é um arquiteto vivo, eu acompanho a rotina, eu fico 2, 3 semanas, escuto os clientes, eu penetro no escritório como se fosse um colaborador e, lógico, quando posso, né? Quer dizer, no fundo, o limite quem dá é o profissional, né? Uma reunião delicada eu não posso entrar, uma outra reunião é mais complicada, mas em geral eu acompanho quase tudo e traço um perfil, quer dizer, daquele profissional, daquele escritório, né? Tentando entender por que ele faz aquilo, como ele faz aquilo, como ele está organizado, né? O que ele pensa. E é um tipo de informação que geralmente a gente não vê nas revistas semelhantes. Então, essa é a característica fundamental da Monolito.
Por acaso, a edição que a gente está lançando hoje não tem nada a ver com isso. A edição, ela contraria essa regra. Alguns números, eu não faço isso, eu faço quase uma outro tipo de edição, que chamar colaboradores que escrevem textos diferentes desses que eu escrevo. Não é? Então, essa publicação em si, ela foi organizada através de um texto de uma professora brasileira, importante, quer dizer, uma pesquisadora de arquitetura moderna no Brasil, e ela fez um trabalho acadêmico, o mestrado dela, quer dizer, no início da carreira acadêmica dela, há 20 e tantos anos atrás, 25, quase 30 anos atrás, ela fez um trabalho sobre o Paulo Mendes da Rocha. Então, ela queria fazer uma aproximação, na verdade, o assunto dela era muito mais o brutalismo paulista, mas ela pegou como tema, como objeto de estudo, as casas do Paulo Mendes da Rocha, né? E defendeu a tese e tudo mais. E, curiosamente, isso a gente vai falar um pouquinho depois aqui, curiosamente, o Paulo não gostava desse assunto, né? Casas feitas por ele. Então, assim, durante toda a vida dele, era talvez o livro mais interessante que todo mundo esperava, todo mundo queria ver publicado. Ela tentou publicar esse livro em algumas editoras, sempre tinha muito boa acolhida por conta das editoras, mas o Paulo, de alguma maneira, impedia a publicação, né, de uma maneira elegante, sempre muito discretamente, mas ele não dava vazão a essa edição. Então, quer dizer, quando o acervo veio para cá, lógico, na minha cabeça, lógico, surgiu isso, puxa, temos algumas edições a fazer e eu acho que talvez a primeira, né, seria essa, ou seja, esse olhar acerca das casas. Então, eu conversei com essa professora, que chama Ruth Verzen, ela fez uma espécie de resumo, então, essa é a estrutura da edição. Ela fez um resumo do trabalho dela, que toma a primeira parte, que é o texto que estrutura a edição, e é um texto analítico sobre as casas, né? Não tem nada a ver com a reportagem, como eu falei. Ela vai fazer uma análise morfológica do objeto casa. Ela teve acesso ao acervo nesse período que eu falei, há 30 e tantos anos atrás, abriu todos os desenhos, com a permissão, obviamente, do Paulo, redesenhou as casas, né? Então, aqueles projetos que tinham condições de serem analisados até o final, são 50 e poucos projetos. Ela redesenhou todos esses projetos para poder, no redesenho, entender, né, um pouco como ele trabalhava ou aprofundar a análise morfológica da estrutura, dos espaços, da divisão, de uma série de elementos construtivos que ela vai fazendo, dissecando um pouco essa parte da obra do Paulo. E aí a gente, na verdade, com isso a gente aproveita 4 elementos, né? Essa edição tem 4 elementos importantes que, aglutinados, é que permitem que ela exista, né? Quer dizer, o primeiro, obviamente, é o acervo que está aqui. Então, isso estrutura a edição no sentido de que a gente tem os desenhos originais. O segundo é o trabalho dela, quer dizer, esse trabalho escrito, e, ao mesmo tempo, esses redesenhos, né? Porque é muito mais fácil da gente entender um projeto quando você tem um redesenho numa escala menor, e de você ter as plantas alinhadas, o corte alinhado, do que você ter todos os redesenhos, ter várias páginas para entender uma casa, né? Então, a gente aproveita, a gente faz essa mistura. A gente usa os redesenhos, né, mas vai usando os originais como ilustração de detalhes, mais de traço, de como ele trabalhava, esse tipo de coisa. O terceiro elemento importante, fora o redesenho, o trabalho dela e o acervo da casa, são as fotografias, né? As fotografias do Leonardo Finotti. O Leonardo Finotti é um fotógrafo brasileiro, hoje está morando na Suécia, mas é fundamentalmente brasileiro. Ele atua no Brasil e ele é um pouco obcecado por alguns temas, assim. Então, ele vive de fotografia, mas alguns temas caros que ele quer fazer, ele começa a fazer de uma maneira obcecada. E assim ele fez com o Niemeyer, por exemplo. Quando o Niemeyer ia completar 100 anos, o Leonardo Finotti visitou todas as obras possíveis, do Líbano a Paris, passando por o interior do Brasil, Brasília. Quer dizer, ele fez uma coisa meio louca, né, para fotografar todas essas obras, né, sem ninguém pagar
para ele fazer isso. Quer dizer, ele ia fazendo isso no tempo que dava, pagando as passagens e vivendo de fotografia dos outros que estão pagando para ele fotografar, arquitetos que estão pagando para ele documentar a própria obra, né? Então, o Leonardo tinha uma documentação muito grande e interessante, que não é recente, quer dizer, já tem alguns anos que ele fez esses projetos, as fotos dessa casa, felizmente, porque parte delas foi já descaracterizada, quer dizer, parte do que está aqui, que a gente está vendo nas imagens, hoje já é uma lanchonete, tem casa que é uma lanchonete, tem casa que virou um hotel, ou seja, ele pegou num estado não primitivo, né, no estado melhor da casa quando ela está terminada, mas ele pegou as casas ainda em bom estado. Essa que está na capa, por exemplo, ela está à venda atualmente, então ela está hoje vazia, quer dizer, sem móveis, então ele pegou ela com um pouco de vivência, um pouco de gente morando. E por fim, o último elemento importante para essa publicação são os projetos mais recentes, que foram feitos com colaboradores, tal como o Martim, que está aqui, tal como a Inês Lobo, que está chegando, que parte desse acervo não está aqui na Casa da Arquitetura, porque o Paulo se organizava a partir dos anos 90 através de escritórios, a gente chama de escritórios satélites, né, que ele já não tinha formalmente uma equipe interna, né? Então ele tinha parceiros de trabalho, que os parceiros sim estavam organizados, com estrutura, com colaboradores, etc. Então, Paulo praticamente era um líder de uma equipe que não era a dele, né? Então, ele colaborava com algumas equipes, né? Então, essas equipes também foram fundamentais no sentido de cederem o material. O Martim é um deles, cedeu casas que ninguém conhecia, tem casas aqui que não estão na lista oficial, né? Então, isso é interessante. O Paulo, pelo que a gente sabe, projetou 79 casas, tá? Das quais 71 estão nessa publicação, 8 a gente não conseguiu localizar, 8 projetos a gente não conseguiu localizar. Desses 71, 50 e poucos têm redesenhos, né, da Ruth, né? E esses redesenhos também, isso é muito bacana, porque vários projetos, a Ruth redesenhou mais de uma versão que o Paulo fez, e a gente apresenta essas versões, né? Então, a primeira e a segunda versão, e às vezes até 3 versões, né? Então, é muito interessante, quer dizer, então o Martim estava comentando aqui, que no fundo é um material surpreendente, porque metade desse material nunca tinha sido publicado, ninguém conhecia, não? Então, só quem conhecia era quem conseguiu abrir os tubos no escritório do Paulo, e abrir os tubos desorganizadamente, quer dizer, sem uma sequência lógica, sem saber data, sem saber aonde né? Ou seja, com a publicação em mãos é um deleite, né? Não falo isso porque sou editor, mas de fato, eu quando comecei a baixar os arquivos da casa, eu me emocionava com os desenhos que eu não conhecia, porque eu não colaborei com o Paulo, nunca abri os desenhos dele. Então, no fundo, são novidades do passado, né? Que é muito interessante e é um prazer enorme ter conseguido realizar isso, realizar essa edição, realizar essa compilação. Acho que melhor do que ficou, eu não conseguiria fazer, talvez outro editor conseguisse, eu cheguei no ponto que a gente conseguiu fazer. Essa edição é uma edição dupla, é uma edição que ela tem 2 números, geralmente uma monolito tem 150 páginas, essa tem 300 páginas, né? Então, fora o texto da Ruth, tem mais 2 textos, né? Um que é um texto meu, que ele entra um pouco nessa questão da reportagem, mas ele é mais curto do que o normal. Geralmente meus textos têm 10, 12, 14 páginas, esse tem acho que 4 páginas. Que eu tinha decidido que eu não ia escrever nada nessa edição, mas eu não resisti, acabei não resistindo e fiz ali quer dizer, no fundo eu entro num assunto específico, que é esse assunto do tabu da casa na obra do Paulo, quer dizer, no fundo, do porquê que ele não gostava desse assunto, porquê que ele evitava publicar essas casas, né? E como a Ruth não tinha tocado nesse assunto, o outro texto, o terceiro texto que faz a abertura, o texto do Nuno, o Nuno en passant fala um pouco disso, mas enfim, não falava. Eu achei que
que até mesmo em respeito ao Paulo seria interessante a gente falar sobre isso, né? Para não parecer doido, né? Que está fazendo uma edição que talvez ele não gostasse que tivesse sido feita, mas que pelo menos tem o respeito de que está tratando do assunto do porquê que ele não curtia esse assunto. Então isso a gente pode falar um pouquinho depois. Mas essa reportagem acaba aqui. Eu estou enrolando vocês na conversa, tá, gente? Essa reportagem acaba entrando, e eu falei que eu não resisti, né? Porque no fundo eu acabei, na busca dos materiais que estavam faltando, tendo contato com 2 clientes do Paulo, né? Então eu na reportagem eu sempre também, como eu falei para vocês, eu vou escutar os clientes, vou escutar o outro lado, né? A arquitetura em geral, né? A reportagem de arquitetura, o texto de arquitetura, em geral, tem uma fonte, né, que é a fonte sendo o arquiteto e a sensibilidade de quem está escrevendo, ponto. Então, você não escuta o outro. E no jornalismo, você tem que ter as 2 partes, no mínimo, né? Você tem que escutar as 2 versões, né? Então, esse lado fundamental, né, de entender, né, como alguém que não quer fazer casas, aceita fazer casas, e quem são esses clientes, né? Então, talvez se eu fizesse uma reportagem, como eu faço normalmente na Monolito, maior, eu ia atrás disso, eu ia atrás de quem são os clientes desde sempre, né? Porque acabei pegando 2 clientes que estão vivos, 2 clientes que estão de casas recentes, né? Mas no fundo eram 2 clientes, curiosamente, eu percebi que eram 2 clientes fundamentais para uma análise dessa, né? Porque no fundo o Paulo fez 2 livros que ele coordenou. Coordenou não, eu não posso falar isso, mas ele estava muito presente nesses 2 livros, né? Na Cosac Naif, quem coordenou foi a Rosa Artigas, mas o Paulo, enfim, estava ali dando palpite, ele era consultado, ele organizou, ele escreveu texto, né? Ele foi muito participativo da edição. E são 2 volumes, hoje estão esgotados, é difícil encontrar para comprar, caros nas estantes que são de livros usados, né? São bem caros. E esses 2 livros têm 51 projetos e tem uma casa, né? E a Rosa foi ao lançamento no Brasil, a Rosa me contou que ele não queria publicar nenhuma casa. Quer dizer, no fundo é muito curioso isso, né? Quer dizer, um arquiteto que tem casas belíssimas, que tem casas que são obra-primas, e não quer publicar nenhuma casa. E aí ela convenceu, então, ele a publicar uma casa, né? Que é a Casa Gerace, que é uma casa pré-fabricada, com elementos pré-moldados. Então, um desses clientes é o Gerace, quer dizer, no fundo, é a casa modelo, né? A casa que ele aceitou no debate intelectual, né? Dessa publicação, né? E outra cliente era, curiosamente, uma cliente de uma casa que os arquitetos, em geral, em São Paulo, torcem muito o nariz para ela, uma casa já da última fase, já acham, puxa, essa casa do Paulo, tal. E é uma casa que curiosamente, foi capa da revista mais popular de banca, uma revista de construção, para quem quer construir e reformar casas, chamava, não existe mais, chamava Arquitetura e Construção, uma revista de grande circulação, 100 mil exemplares por número, uma tiragem enorme, né? Uma revista que não é para arquitetos, né? Uma revista que é para o consumidor final, né? Para o consumidor de reformas e construção. Então, no fundo, é um super contrassenso, alguém que não quer que as casas sejam construídas, deixar que ela seja publicada numa revista que incentiva a construção de casas, né? Então, essa revista foi capa, foi uma das últimas capas dessa revista e com chamada, assim, Casa Inédita de Paulo Mendes da Rocha. Eu, quando vi aquela chamada, falei, nossa, se fosse o Paulo, batia, porque a casa não era tão boa. Falei assim, eu batia se publicassem essa casa, dissessem que era minha, mas é dele, tá lá, os desenhos, é tudo dele, não tem nada errado. E depois essa mesma casa foi assunto de um programa televisivo também, de canal fechado, TV a cabo, mas que chama Casas Brasileiras, é um programa interessante, assim, que aborda os clientes, enfim, um programa para grande público, né? Mas
E o Paulo deu entrevistas, né? Então, assim, então era interessante. Era a casa pop, né? A casa que estava sendo divulgada para a massa, que a qualidade arquitetônica não é a mesma das outras, é bem inferior, né? E a outra modelo. Então, assim, quem são esses clientes? Então, no fundo, eu quis escutá-los e tem umas conversas interessantes com eles, vocês podem ler na edição. Estamos aqui com o Nuno Sampaio e a Inês, convidadíssimos então a sentar à mesa. Sentar à mesa, vamos lá. Eu estou aqui enrolando na conversa, Nuno. Quer sentar aqui? Pronto. Eu fiz uma apresentação mais longa do que eu faria, de como está estruturada a edição, o que está por trás, e falei um pouquinho para a gente esperar vocês um pouco, para eles não ficarem sem assunto. Passo a palavra a você. Boa tarde a todos, peço imensa desculpa pelo atraso. Tivemos eu e a arquiteta Inês 3 horas fechados dentro de um avião à espera de slot para, sei lá o que é isso, para poder viajar para o Porto. Assim que tínhamos muito tempo e acabamos por chegar em cima. As minhas desculpas a vocês todos. Hoje é para nós, creio que nós todos estamos aqui na mesa e à Casa da Arquitetura, e a muitos de vós, um dia especial, porque é um dia em que celebramos o Paulo Mendes da Rocha, que eu acho que era um arquiteto que a gente podia celebrar todos os dias, pelo exemplo que dava na sua prática profissional e também na sua maneira de estar na vida, face aos problemas da contemporaneidade. Este lançamento da revista Monolito foi um desafio que o Fernando Serapião fez à Casa da Arquitetura e que se fez com o apoio imediato da Casa. É exatamente saído do tratamento que o arquivo da Casa da Arquitetura fez sobre o acervo que o arquiteto Paulo Mendes da Rocha deixou em 2019 à Casa da Arquitetura, que depois veio para Portugal e que a equipa da Casa fez um trabalho notável em muito pouco tempo de organização, catalogação, scanerização e disponibilização ao público desse trabalho. E, portanto, não é a iniciativa da Casa, é a iniciativa da Monolito, uma revista que nós muito prezamos, com a qual o Fernando já tinha tido este contacto com a Casa da Arquitetura quando eu propus fazer o Infinito Vão, que foi talvez um dos maiores eventos que a Casa da Arquitetura realizou até hoje, na maior ingenuidade possível, porque quando eu cheguei ao Brasil e convidei o Fernando e o Guilherme Wisnik para fazermos uma coleção de acervo e uma exposição, nós pensávamos que faríamos isto os três sozinhos e acabamos por montar uma equipa que ultrapassou quase 10 pessoas só no Brasil. Não, tinham diretamente umas 15 e indiretamente mais umas 20. Portanto, entre advogados, estagiários, a busca do acervo, uma coleção, uma coisa terrível. São 55 mil itens. Que chegaram à Casa da Arquitetura. E foi na sequência desse trabalho que o Paulo Mendes da Rocha, lá pelas tantas, como ele costumava tanto dizer, olhou para a Casa da Arquitetura e na inauguração dessa exposição, que tinha também, e pela primeira vez, uma exposição chamada Duas Casas, em que a curadoria e o desenho expositivo, a organização e o desenho expositivo era da Inês Lobo, que tinha desenhado a casa do Queilhas, que eu conhecia bem e que foi mais ou menos desenhado pelo momento talvez a partir do meados do Museu dos Coches. E claro, nestas minhas incursões pelo Brasil, contactamos com muitos colegas que faziam muito distinta arquitetura, entre eles o Martim Corolon, que tem um escritório próprio e que colaborava também com o Paulo Mendes da Rocha, e portanto todos nós aqui colaboramos com o Paulo em distintos projetos.
Eu no Museu dos Coches, o Martim muitos projetos no Brasil, uns construídos, outros não construídos, infelizmente, uns que esperam que se construam ainda, não é? Estão em processo há 20 anos, mas vão acabar. Nós aqui tivemos a sorte de construir os 2 únicos projetos, quer o Museu dos Coches, quer a Inês com a casa. E, portanto, eu quero agradecer aos 2, em nome da Casa da Arquitetura, que eu sei que vieram aqui dispor do tempo deles, das várias horas desde o aeroporto até a chegada aqui da Inês, e o Martim ainda mais tempo, que veio do Brasil, que obviamente que vem aqui neste dia para celebrar o Paulo Mendes da Rocha e para podermos falar de casas, a partir deste magnífico trabalho que é da Monolito, do Fernando e da Alexandra aqui, porque fala de um trabalho que é muito pouco conhecido e que, de alguma forma, e vocês se calhar entenderão um pouquinho o porquê é que isto marcou tanto o trabalho de Paulo Mendes da Rocha, porque em determinado momento da sua vida, o Paulo é, como se diz no Brasil, caçado pela ditadura, ou seja, impedido de fazer trabalho público, de dar aulas na universidade, e, portanto, os projetos privados tornam-se a única forma de subsistência dele e do escritório. Uma vez ele comentou, o Martim sabe algumas destas histórias, que houve um momento em que ele teve que ir ao escritório apenas de manhã, porque não havia nada para fazer da parte de tarde, e tinha que escolher entre ou ter dinheiro para fumar ou ter dinheiro para apanhar o transporte público, não é? E ao que eu lhe perguntei qual tinha sido a opção, e ele, sem mínima dúvida, disse: vamos abrir os pulmões, andar um pouco e fumar, não é? E, portanto, este trabalho das casas, que o Fernando agora aqui apresenta, é muito importante porque reporta 70, quase 80 casas. 71 casas, perdão. De um trabalho menos conhecido, que o Paulo não falava tanto publicamente, porque achava que naturalmente que a casa era, não sei, um ato semi-burguês numa cidade ou num país que, apesar de ter este prolongamento do território pela difuso, até em alguns momentos, quando nos afastamos da própria cidade, do olhar, é um país onde tem cidades extremamente densas, onde naturalmente a verticalização era a solução mais razoável para habitar. E este trabalho feito pela Monolito, eu creio que vai ser único nos próximos anos. Seguramente o Fernando, com esta publicação, esvaziou quase a possibilidade de outros olharem, porque o trabalho foi de tal maneira extenso, e obviamente com o lançamento de um livro ou de uma revista tem um único objetivo, como vocês sabem, não é? É falar da revista de forma que as pessoas se sintam entusiasmadas ao ponto de comprarem a revista. Portanto, este é o grande objetivo do lançamento da revista, e, portanto, espero que vocês gostem e que possam apreciar este trabalho. E assim, eu agradecendo tanto ao Fernando e ao Lê pelo trabalho feito aqui, que o trabalho pela equipa do Arquivo da Casa, no tratamento arquivístico de um acervo de tão grande importância e de uma dimensão tão grande, e também aos nossos convidados, que foram 2 parceiros do Paulo Mendes da Rocha neste programa, que é de habitação unifamiliar. Um construído e outro não construído, que esperemos que se construa, e, portanto, é de forma mais até do que eu, que fiz um projeto público, poderão ter propriedade para abordar o tema que hoje aqui é abordado, que é a casa unifamiliar, e assim, com este tema, um bocadinho de forma transversa, homenagear o Paulo Mendes da Rocha, nosso sócio honorário, nosso primeiro sócio honorário da Casa da Arquitetura. Muito obrigado a vocês. Fernando. Bom, hoje o Nuno deixou de forma subliminar, mas hoje é o aniversário, seria o aniversário do Paulo, não é? Hoje é 25 de outubro.
Para mim, essa data sempre foi muito importante na minha casa, porque é aniversário da minha mãe também, hoje. Mais do que o Paulo. Bem mais importante. O Paulo não foi meu pai arquitetônico, né? Mas minha mãe, eu convivi com uma escorpiana dentro de casa, sei quais são as dores e as delícias disso tudo. Mas eu convivi com o Paulo... enfim, desde de jovem. O Martim não deve lembrar disso, mas ele era estagiário do escritório do Paulo. Eu era muito amigo da Luciana. Você não sabe disso, a gente nunca falou sobre isso. Não, é verdade. Eu era muito amigo da Luciana Itikawa, que trabalhava contigo. E você, só que eu ia muito no período da manhã, ela trabalhava à tarde. Você trabalhava de manhã. A gente fazia Então eu ia direto no escritório do Paulo nos períodos que você não estava lá. Então eu convivia com o Paulo desde da faculdade, e mesmo se não tivesse convivido de um ponto de vista físico, né, o Paulo é uma figura inescapável, né, para quem estuda arquitetura em São Paulo. Naquela época não com a mesma potência do que em seguida se tornou. Quer dizer, o Paulo era um arquiteto moderno, estava concluindo o MUB, não é? Tinha alguma coisa, mas ele era de uma geração. A gente percebia o Paulo muito mais numa geração. Eu não fui aluno também do Paulo. Martim fez a USP, eu fiz o Mackenzie. Então eu não tinha essa presença tão forte. Eu tinha a convivência com ele ali no escritório, que eu ia conversar com a Luciana, e a gente ficava um tempo lá. O Paulo sempre notava a minha presença, tinha curiosidade em relação, porque, enfim, era aquele amigo que eu não dava muita bola para o Paulo, na verdade. Quem não dá muita bola para ele se interessa. O que esse menino está fazendo aqui? Mas, enfim, depois que eu acabei convivendo do ponto de vista profissional, quando eu passei a escrever sobre arquitetura, mas isso já é uma outra conversa. Nesta publicação, quer dizer, no fundo tem esse eu estava contando aqui antes de vocês chegarem, né, que o Paulo, de certa maneira, tinha um certo incômodo em relação às casas, e eu queria justamente escutar de vocês, no sentido da parceria, né, de como era um pouco conviver com isso, se ele externava isso. Talvez o Martim tenha mais mais projetos do que a Inês, tenha tido diferentes relações em relação a clientes e tal, e a Inês sempre me parece eu nunca conversei sobre isso com a Inês em relação ao cliente e o Paulo. Me parece que a Inês era ali quase o diplomata que deveria ficar no meio. Eu imagino que fosse isso, mas queria te escutar a respeito disso. Então, eu queria lançar a vocês esse desafio de falar um pouco das casas do Paulo. Quem quer começar? Inês? Tanto faz. Pronto. Bem, boa tarde a todos. O Nuno já pediu desculpa pela nossa parte, mas eu volto a sublinhar as desculpas que temos que apresentar aqui hoje. Estivemos realmente ali retidos no aeroporto, que não foi uma chatice, porque estávamos os dois juntos, portanto tivemos à conversa, confesso, mas de qualquer maneira as nossas desculpas, porque chegámos tão tarde. Ora bem, estar aqui sem dúvida, mais uma vez um privilégio, não é? Estar aqui no dia dos anos do Paulo, que nos faz imensa falta a todos nós. Eu, aqui há uns tempos, quando estive aqui, já não sei bem em contexto, na Casa da Arquitetura, mas não sei se foi na inauguração da exposição do Paulo ou até antes disso, e fizeram uma pequena entrevista para falar sobre o que é que para mim significava o Paulo. E eu às tantas disse, gosto de imaginar que, não sei, penso que toda a gente conhecerá um filme que eu gosto muito, que é As Asas do Desejo, do Wim Wenders, em que há umas figuras que são os anjos, não é? É um filme que fala sobre a cidade e simultaneamente diz que naquela cidade, que é Berlim, a única coisa que é constante é o céu, e às tantas o Wim Wenders, num texto muito bonito que escreve sobre o filme, diz: então se há céu, há anjos, e o filme começa, não é? Então as personagens passam a ser uns anjos, e uns anjos que param sobre a cidade e que fazem permanentes reflexões sobre aquilo que é a nossa vida naquele contexto. E eu gosto de imaginar que o Paulo Mendes da Rocha neste momento é um anjo das nossas cidades, que paira
acima de nós e que continua a comentar com a mesma ironia e a mesma assertividade aquilo que é a vida que se passa nestes contextos urbanos. Eu acho também que o grande fascínio que o Paulo tinha, mais do que pela arquitetura, aquilo que o Paulo gostava deste sentido urbano que nós inventámos, gostava da cidade e gostava dos homens a habitar as cidades. E é aí que eu acho que se gera uma certa luta entre uma ideia de casa e uma ideia de cidade. Portanto, ele diz que às tantas, que se a casa começou por ser um abrigo, portanto a primeira vez que nós fazemos uma casa é para nos abrigarmos, é porque temos consciência da nossa vulnerabilidade, não é? Do perigo que é habitar este território e por isso faz sentido a construção daquele abrigo. Ele, por outro lado, diz que rejeita liminarmente a ideia da casa como um símbolo ou uma condição social, não é? Como qualquer coisa que me é pertença e que representa aquilo que eu sou socialmente. Portanto, ele diz, não, isso para mim não faz sentido nenhum e, portanto, que a casa da era moderna, a nossa casa, é, em primeiro lugar, a cidade. É o lugar onde nós podemos viver em liberdade, é o lugar onde somos todos iguais e, portanto, as casas têm que ter esse grau de anonimato. Com isto chega ao ponto de dizer, quando aparece esta oportunidade de nós fazermos este trabalho em conjunto, eu posso contar um pouco da história porque é interessante e tem a ver até eventualmente com a relação que se estabelece com o cliente, com o dono da casa. Este cliente era um cliente que para quem nós já tínhamos feito um outro projeto anteriormente, que nunca chegou a ser construído, uma casa que seria uma casa no campo, que depois há uma altura que vem ter comigo e diz, olha, afinal já não vamos fazer nada disso, queremos construir uma casa em Lisboa, resolvemos voltar para Portugal, porque eles viviam naquele momento fora de Portugal, resolvemos voltar para Portugal e, portanto, queremos fazer a nossa casa em Lisboa, que será a nossa casa de família. E se pedem-me ajuda para ir visitar uma série de sítios, coisa que faço com eles. Sítios, portanto, eles andavam à procura de uma casa que tivesse, acima de tudo, um jardim. Portanto, uma casa em Lisboa com jardim é o luxo máximo que se pode encontrar. E eu tinha-me cruzado recentemente com este edifício, na Rua do Calhas, e disse-lhes, olha, eu conheço um edifício, não tem jardim, pelo contrário, o espaço do logrador é mínimo, mas o edifício é muito interessante, porque tem uma condição na cidade de Lisboa muito interessante, porque está assim sobre uma linha de fecho, tem uma vista incrível, a 360 graus quando chegamos ao fim, e tem outra coisa também interessante que tem uma dimensão à partida que não é muito comum em Lisboa, portanto a casa em planta tem 14 por 14 metros aproximadamente, que não é fácil de encontrar, portanto duplica quase aquilo que é um lote normal naquela zona da cidade. E depois, para além disso, falando de valores, o valor que ele me referia na altura das casas que andávamos a visitar, eu disse, bem, o valor deste edifício é bastante menor, portanto se calhar vale a pena. Fomos visitá-lo, ele encantou-se pelo sítio e comprou o edifício. E nós começámos a fazer o projeto. E então, a determinada altura, já nós estávamos não muito avançados, mas com algumas ideias em relação àquilo que poderia ser a casa. Ele liga-me e diz assim, eu tenho uma coisa para te pedir, espero que não fiques chateada comigo, mas ele estava naquele momento a trabalhar muito no Brasil, tinha-se cruzado com a arquitetura do Paulo Mendes da Rocha e ouvido falar sobre ele e disse-me, eu gostava muito, se tu não te importasses, que o Paulo fizesse esta casa contigo. Eu disse, importar? Claro que não me importo, coisíssima nenhuma, isso é a melhor notícia que me podes dar, vamos a isso. E pronto, e foi assim que começámos a trabalhar os dois. O Paulo, eu já conheci o Paulo, foi-me apresentado, penso que a primeira vez pelo arquiteto Manuel Graça Dias, eram muito amigos e portanto foi um momento único, e depois ele foi convidado por nós na Universidade Autónoma para estar presente muitas vezes e começámos a encontrar, e depois havia a coincidência de eu ser muito amiga do arquiteto Ricardo Beckorden, com quem ele estava a fazer o Museu dos Coches, portanto convivíamos bastante em Lisboa por outras razões que não a arquitetura, em jantares e encontros variados. Portanto, começámos então a fazer a casa e, indireta, a pergunta que começaste por fazer, que é se ele tinha ou não, ou se ele verbalizava ou não esta relação difícil com o fazer uma casa, sim.
se verbalizava ou não a dificuldade que tinha também na gestão da relação com o cliente privado que queria fazer esta casa, que é a sua casa no meio da cidade, sim. Portanto, eu acabei por ser um bocadinho mediador da relação entre o Paulo e o cliente, evidentemente, lá combinamos jantares para eles se conhecerem, a relação era sempre de uma educação extrema e muito cordial, mas conhecendo o Paulo eu sabia o esforço que ele estava a fazer, portanto aquilo ia sendo mediado e tal, para não ser excessivamente difícil para ele. Mas aquilo que eu também acho que foi muito bonito neste processo foi, depois dele dizer, eu por mim não fazia casas privadas nenhumas, depois há duas coisas que eu acho que o encantavam bastante nesta ideia de fazer uma casa, e que eram, portanto, a seguir a esta recusa apareciam duas coisas. Uma era... uma casa para ele era a possibilidade de inventar uma forma de habitar um lugar por uma família. Isso não deixava de o encantar. Portanto, a seguir, aquilo que se discutia eram as questões que tinham a ver com a tipologia. Eu penso que a maior discussão que houve naquele projeto, que é um projeto que não é evidente, já que estamos a fazer uma casa unifamiliar por pisos, portanto, ela acabou por ser apelidada de Sesc Vertical pelos nossos amigos brasileiros, porque parece... Cada piso tem um programa, um primeiro piso é a entrada, a seguir temos a zona das crianças, depois a zona do casal e das crianças que se cruza, depois uma sala e uma cozinha e uma piscina e uma varanda, ou uma cozinha, uma sala de refeições, uma varanda e uma piscina, e no final uma cobertura. Portanto, a discussão de como é que se montava isto por pisos, que relação é que cada um dos pisos ia tendo com a cidade, que a relação ia sendo cada vez mais surpreendente, não é? Porque a vista é maior e às tantas estamos mesmo sobre a cidade, o que é muito bonito. É o primeiro tema que o fascina. E depois o segundo tema, que acho que é um tema transversal à arquitetura do Paulo, é a ideia da construção. E, portanto, é as decisões que têm a ver, então, como é que se constrói esta casa. Há uma primeira decisão logo à partida, que é dizer, não, isto é um edifício que já cá está, que cumpre um papel na cidade. Aliás, ele não, fazia parte de um conjunto maior, que depois foi parcelado e, portanto, vendido. Portanto, o edifício que está, que é confinante com a casa, é igual à casa, usa os mesmos azulejos, etc. Percebe-se que é parte de um conjunto. E ele dizia... É evidente para mim que não vamos demolir a casa, não vamos demolir isto, e portanto chegamos a um ponto em que fica a fachada. Eu costumo dizer que, eventualmente, se eu recuasse 15 anos da minha vida profissional, poderia quase até rejeitar esta ideia de manter a fachada e construir um edifício completamente novo no seu interior. Hoje em dia... não me faz confusão nenhuma, acho que nós somos sempre bastante ecléticos ao longo da nossa vida e, portanto, vamos achando que há várias hipóteses de fazer arquitetura, e neste caso parece-me que faz todo o sentido, que é evidente que a fachada da frente se tinha que manter, a casa, o edifício já tinha tido diversas alterações ao longo do tempo, portanto a fachada de Tardós já tinha sido alterada, e nós acabamos por decidir construir uma casa completamente nova, toda em betão, no interior daquela ruína, tentar convencer a Câmara de que demolíamos parcialmente coisas que ocupavam o logradouro, mas construíamos essa área na horizontal sobre o logradouro. Portanto, é uma coisa que toda a gente diz que hoje em dia eventualmente não seria aprovada, eu imagino que não. Portanto, houve ali um espaço, um vazio que nos permitiu que isso acontecesse, e a casa lá está, e acho que a cidade também ficou melhor depois da sua construção, porque conseguimos um logradouro maior, conseguimos que o edifício da frente, que é uma casa muito pequenina, usufruísse da presença desse logradouro e até veio-se a rua do outro lado, etc. Portanto, acho que isto foi, como eu disse, há esta sequência que é, por um lado, como é que uma família habita este espaço e este lugar da cidade, e depois a seguir a discussão de como é que se constrói. A primeira conversa que eu tive com o Paulo, a propósito do que era isto de construir uma casa, ele esteve, sei lá, 2 horas a contar-me, até ao mais ínfimo pormenor, como é que tinha sido construída a sua casa, com o maior encanto, e falar-me de cada uma das pessoas que tinham participado na construção, de explicar-me cada um dos detalhes e por aí fora. Portanto, eu acho que ele, a partir do momento que decidia fazer uma casa, concentrava-se nestes 2 temas, e eu acho que as casas dele serão exemplos daquilo que é
o habitar mais perfeito da história da arquitetura, não tenho dúvida nenhuma, não é? Elas são perseguidas por pessoas em todos os continentes, portanto são uma referência incontornável e não podemos dizer, eu penso que seria errado dizer que elas, por oposição àquilo que é a sua obra pública, são obras menores. Não acho nada, acho que são obras enormes, não é? Grandiosas e que estarão sempre presentes na história da arquitetura, portanto, ainda bem que ele decidia fazê-las. Tem uma coisa curiosa que o Martim estava me falando antes da gente começar, que era uma obsessão dele, e isso aparece, a gente vai vendo as casas, uma certa obsessão pela posição daquilo que vocês chamam de piscina. Né? E que é sempre uma posição quase anti-burguesa, não é? Assim, no sentido de que normalmente você tem uma casa clássica da burguesia brasileira, você vai fazer a casa, os quartos em cima ou não, mas a piscina está de frente para a área de estar, com uma janela grande, no chão, né? E o Paulo parece que subverte isso com a piscina. Eu não sei se aqui a gente vai entrar em caminhos psicanalíticos, mas talvez tenha uma relação com o pai dele, a coisa da água. Ele transformava a piscina numa outra coisa, que não só o lazer, me parece. Quer dizer, era uma peça construída. E o Martim estava contando que havia uma obsessão sempre de colocar a piscina no alto. E em Lisboa ela não fica no alto, mas fica quase, né? Quer dizer, como é que foi a posição dessa piscina? Foi a única vez que eu e o Paulo discordámos. O Paulo queria pôr a piscina na cobertura. Eu disse-lhe, nem pensar. Isso aqui tem um ar assim burguês e tal. Não, a piscina tem que ficar no meio. E ele, claro, eu, como era uma senhora, ele tinha um respeito enorme pelas piscinas. Disse, claro que sim, é como tu quiseres. O projeto lá foi avançando, lá avançámos com esta ideia da piscina daquela coisa. E porque é que eu expliquei-lhe porque é que achava que a piscina naquela cota era bastante interessante, porque quando nós chegamos àquela cota é a primeira vez que vemos o rio. E que vemos o rio e vemos o estuário. É uma coisa muito impressionante naquela casa, que é, nós estamos bastante longe do Mar da Palha, não é, da zona mais larga do estuário do Tejo em Lisboa, e no entanto quando estamos naquela casa ele parece estar ali ao nosso lado, porque temos uma relação muito direta com o interior da cidade. E disse, não, é aqui, porque repara, quando nós chegamos aqui vemos a água e é aqui que a água tem que estar. E ele lá, claro que disse que sim, porque ele nunca me dizia nada que não. Eu não fazia tudo o que queria, porque ele fazia melhor que eu, portanto não tinha que fazer nada tudo o que queria, mas claro que eu disse que sim, ele avançou. Primeira vez que visitámos a casa, já durante a obra, já nem eu me lembrava desta história da piscina, ele agarrou-me pelo braço e disse, tinhas toda a razão, é mesmo aqui que a piscina tinha que estar, porque é realmente, para mim, é o piso mais bonito da casa, sem dúvida nenhuma, é aquele quando chegamos àquela cota e temos a cozinha, uma sala que é muito informal e é no fundo onde se passa a vida da casa, a varanda, a água da piscina e a água do Rio Tejo, que está logo ali. Portanto, quando nós nos sentamos, vemos a água da piscina e vemos a água do rio e não vemos cidade pelo meio, portanto aquilo é fortíssimo. Mas pronto, essa ideia de inverter a casa e de subverter a lógica de que eventualmente numa casa em duplex os quartos ficam em cima e as salas ficam em baixo, ali era óbvio que não podia ser assim, e isso daí ele também o entusiasmava bastante. Portanto, a discussão ali era só a piscina ser na cobertura ou ser naquela cota. Onde colocar a água. Aliás, na exposição nota-se muito essa relação dele com a água, quer em algumas casas a piscina, como na Geraci, no plano baixo, como no edifício de habitação, que ele leva a piscina lá para cima, e depois no Sesc, o Sesc 24. Volta a colocar a piscina, mas numa outra perspectiva, na cobertura, que era dar oportunidade à população de ver e de sentir e de viver aquilo que normalmente no Brasil se chama cobertura dos edifícios, que é sempre o melhor apartamento do prédio, não é? E portanto foi a oportunidade que o Paulo conseguiu de levar as pessoas a vivenciarem o que muitos deles que habitam esse edifício social não tinham a oportunidade de vivenciar na sua
no seu espaço doméstico. E, portanto, esta relação que acaba também, como explica a exposição, acabar na Baía de Montevideo, na casa que vinha exatamente do pai, mas é uma forma que o Paulo tem de levar novas experiências com a mesma água, por assim dizer, às diferentes pessoas que habitam os diferentes espaços que o Paulo desenha. Não sei se no teu caso, Martim, tinha piscina ou não a casa, mas... Todas tinham piscina na cobertura, mas nunca aconteciam, porque por algum motivo acabava, enfim, isso era uma recorrência, era o primeiro movimento, era quando tinha o desejo de uma piscina, era se fazer na cobertura. Depois ele realizou, como você bem lembrou, o prédio do Jaraguá, né? Exatamente. E o Sesc, enfim, mas era a mesma origem. Mas antes de comentar mesmo, eu queria agradecer pelo fato de eu estar aqui, pelo convite, porque para mim foi emocionante ver a exposição, que é maravilhosa. Imagino que todos vocês tenham visto. Quem não viu, veja. Porque, como o Fernando disse, eu era um desses que tinha o acesso, né? Porque eu comecei a trabalhar com o Paulo em 93, já fazem 30 anos disso que você contou. Sim, nós não somos crianças. E, bom, nessa época o Paulo também não tinha muito trabalho. Era eu e a Luciana, os dois que estavam lá. A gente, inclusive, revezava o horário. E como não tinha muito trabalho, a gente ficava abrindo os arquivos. E eu conhecia grande parte dos projetos, até alguns projetos eu não conhecia, que é uma maravilha de editar isso, né? Tanto na exposição quanto numa emissão impressa das casas. Mas eu tinha uma visão, como você mencionou, que era fragmentária, né? Então, enfim, obrigado pela oportunidade de conseguir ver isso aqui. Tempo longe do Brasil, eu estava louco para ver. Foi emocionante ver, recuperar quase uma relação de intimidade. Lembra de situações da vida, quando a gente descobria aqueles desenhos e tal, e agora estão ali todos juntos, que faz muita diferença. Que é muito impressionante, muito interessante. Concordo totalmente com o que já foi dito aqui, não tem muita novidade. Talvez eu possa, na verdade, trazer um pouco de testemunho de quem vivenciou isso. Esses embates, principalmente, que acho que é o principal tema, né? Essa negação do Paulo em publicar, em mostrar, em assumir como parte relevante da obra dele, a parte das vivências. Até em fazer. Até em fazer casa. Muitos clientes que não fez casa. Muitos clientes eles recusavam, inclusive, e acho que isso faz parte de um aspecto que é o que eu talvez possa trazer para vocês, que não era meramente, era uma coisa que dizia respeito à coerência efetiva que ele tinha, né? Não era uma questão de discurso, ou de pensar numa leitura da obra, no sentido individual, inclusive, mas ele era uma espécie de militante dos seus princípios. Levava isso até o fim. Então, de fato, era um conflito fazer residências. Tinha essa história, acho que um momento histórico em que a maioria dessas primeiras mais incríveis residências também tinha um papel, né, o fato de ser um período muito difícil lá, com a cassação, um período político complexo. Então, tinha vários assuntos, mas principalmente o que a Inês mencionou aqui, ele via a casa no familiar, da natureza dessas casas que ele fez, como antítese do que ele acreditava, como deveria ser feito para o habitat contemporâneo. Achava que isso era uma reminiscência de uma posição superada, já que representava um modelo que não era aplicável. E essa coerência fazia com que ele tivesse conflitos. E para juntar com o que você comentou, tem uma dimensão. Por que então ele fazia? Né? E aí eu acho que é um bom exercício de pensar, talvez do ponto de vista mais íntimo, de quem conviveu com ele. Porque ele tinha do lado que era de um prazer, de uma curiosidade mesmo, fazer com que ele tivesse vontade de exercitar e de uma generosidade, em certo sentido, com quem estava junto com ele, com os clientes com quem ele sentia alguma afinidade afetiva. Então tinha um lado afetivo, um lado de curiosidade, de vontade de estar sempre exercitando aquilo que às vezes ele falava, vamos fazer essa casa, é uma espécie de exercício. E as casas muitas vezes serviam como um exercício por causa das piscinas, né?
a gente fez, sei lá, 6 ou 7 casas que tinham a piscina na cobertura. Então, como é que você chega na cobertura sem criar um volume, né? A rampa, uma escada, e se exercitavam 200 versões de como chegar na cobertura? Isso, talvez para ele fosse relevante uma casa de uma residência no lugar, mas isso serviu depois, né? No SESC, serviu em outros projetos, né? Eram quase como exercícios de soluções e tal, que serviam como um acervo, um repertório de questões, né, estruturais também, né? É muito, poxa, você pôr a piscina, que é a maior carga, geralmente em volumes que são suspensos com poucos apoios, né? A engenhosidade da solução técnica para realizar isso tudo em si já era um tema que atraía. E ele ficava, e também uma outra coisa que eu pensei quando você estava falando é que, até pelo método dele de trabalhar, que era muito dialético, né? Ele gostava da contraposição, né? O cliente às vezes representava essa contraposição, às vezes a gente ficava na posição de senso comum, né? Ficava testando. Então era uma espécie de jogo de xadrez, né? Você fazia uma jogada, ele sabia que aquilo não era, mas ele queria saber qual era a reação. A gente acabava servindo como senso comum, né? Não, Paulo, não dá para aí que ele queria mesmo testar até o último limite. Então, esse jogo todo era uma coisa que era cotidiano, e esse exercício, às vezes, uma casa é um pretexto, né? O projeto de uma casa que aparecia quando não tinha nem, porque os projetos grandes, às vezes, levam anos, demoram, tem faz. Ele não era um escritório propriamente muito produtivo, eu não estava assim preocupado. Então, essas casas, às vezes, cumpriam esse papel de criar a possibilidade de exercitar a relação com quem estava em volta, de testar as soluções e tal. E, inclusive, no pormenor, né, como vocês dizem aqui, os detalhes que são quase que servem para qualquer projeto, mas a engenhosidade dos detalhes, que acho que é uma coisa que nas casas fica evidente, né? Na casa dele, lá do Butantã principalmente, são soluções muito particulares, né? Muito inventadas, né? Então a casa, de certa maneira, apesar desse contexto ideológico, político mais amplo, era um campo de experimentação possível também, que ele usava, né, para se divertir, no fundo, né? Tinha uma certa diversão na história. Acho que o fato de concentrar todas essas casas agora é muito interessante por isso. Você consegue ver algumas recorrências de soluções, de projetos e tal, que acho que entrava nessa categoria, né? Apesar de ele poderia ter sido usado, né, para ser realmente coerente, ser usado a fazer. Não, mas eu sublinhava uma coisa que estás a dizer, Martim, que era, e que a Inês falou, que eu acho que é muito interessante. Aliás, todos nós, enquanto arquitetos, já fizemos casas, talvez é o primeiro programa que nós abordamos, o que os alunos de arquitetura abordam nas faculdades, é a casa. E o Paulo, quando fazia uma casa, quando fazia qualquer projeto, mas quando fazia uma casa eu acho que era mais intenso ainda. Eu, quando trabalhei com o Paulo aqui no Museu dos Coches, no projeto expositivo, passávamos muitas noites a falar sobre a vida, mais do que sobre a arquitetura, e depois ele ia entrando, como vocês bem sabem, na arquitetura, que ele dizia que não conseguia falar da arquitetura sem falar da vida. E era uma forma de nos catequizar. E eu só pessoalmente entendi o Paulo nessa concepção que tu estavas a dizer, filosófica ou social, quando visitei o Brasil, quando me dei conta da realidade sobre a qual o Paulo falava. E na questão das casas, eu acho que é bastante interessante, é que elas comportam no seu desenho uma forma de habitar. E ele condiciona, de alguma maneira positivamente, tal como acontece, aliás, na Casa Butantã ou na Casa Geraci, projetos que eu já conhecia e que depois conhecia digamos, de fotografia, de desenho, e que depois fui visitar, que era primeiro uma relação com a cidade, sem dúvida, a Casa do Butantã. Pensava eu, quando via as fotografias da casa pronta, que já existia uma vegetação à volta e, portanto, ele foi construída no meio da vegetação, que é totalmente mentira, que ele foi desenhado engenhosamente pelo Paulo, sobrepor a relação que tinha com
com a cidade. Na Casa Gerácio, por exemplo, havia uma parte do pavimento que era uma grelha metálica de ferro fundido, que não deixava fechar a casa e, portanto, quem estava na sala ouvia quem passava no passeio, esta relação direta com a rua. Portanto, um conjunto de coisas que o Paulo falava na relação da cidade, que eu achava que muitas vezes a casa não era uma forma, ele não fazia a casa negando aquilo que dizia, pelo contrário, ele quando fazia, ele sublinhava aquilo que queria dizer e o seu discurso sobre a cidade em pequeninos gestos que iam até ao detalhe. E, por exemplo, na Casa Butantã, esta questão, que aliás que é uma frase que a Casa da Arquitetura utilizou para colocar no seu merchandising, que dizia que o único espaço privado é a mente, tudo o resto não é privado. E o Paulo dizia, com alguma graça, que o futuro para toda a gente não era a casa. Imaginemos nós que na China, cada chinês queria lutear um pouco do solo terrestre para construir a sua casa. Não faria sentido. Mas já que temos que fazer, fazemos de forma engenhosa, utilizando exatamente essa técnica que suportava a vontade do arquiteto. E no caso da Casa do Butantã, aquilo que mais me emocionou foi que ele condicionava a forma de viver da família, que era para ele mesmo, para a própria família, como o interior quase sem janelas, só existiam umas claraboias, no centro da habitação, a família. Os dormitórios e as casas de banho numas divisórias que não chegavam até ao teto, portanto a gente ouvia de um quarto para os outros e colocavam junto às fachadas as zonas que eram sociais. Ou seja, com a vontade de que a gente só vai exatamente recolher-se depois de ter extinguido o momento social de convivência entre a família, quer na zona de trabalho, quer na zona mais da sala, onde se recebiam os amigos e, portanto, os filhos ou o restante de família convivia com os convidados ou os clientes que iam a casa falar com o pai. Ou seja, essa forma de habitar acabava que era transportada na arquitetura do Paulo, de condicionar a família. E eu, na altura, claro, eu entendi que aquela casa era a casa dele e, portanto, ele desenhava como se fosse para ele próprio, e na casa era. Mas entendi que não. Lembro-me de uma cliente que me contava que quis construir uma casa de campo e o Paulo disse, não faz sentido nenhum você fazer uma casa de campo. Não, mas eu queria passar os fins de semana com o meu marido. Disse, não, para quê? Você vai sair de São Paulo? Ela creio que a senhora tinha alguma ligação com livros, não era? Martim, tu conheces essa história? Essa história está narrada, ela é uma galerista. Eu narrei essa história como o ápice dessa, quer dizer, é uma história real de uma negação de um cliente, ou seja, o cliente é uma galerista importante em São Paulo, a Luísa Strina, e a Luísa está viva, atuando, já tem idade, mas sei lá, a coisa de 20 e poucos anos atrás, telefonou, conheci o Paulo, né? Quer dizer, no fundo, o Paulo, nos últimos 30 anos, né? Ele foi parcialmente entendido pela intelectualidade cultural de São Paulo. Então, assim, a galerista percebeu que o Paulo era diferente dos outros e vou fazer uma casa com o Paulo. Enfim, a galerista de arte é aquele mundo do marchand, né? Ou seja, quer estabelecer uma relação também próxima ao cliente que está comprando uma casa num condomínio a 100 e poucos quilômetros de São Paulo. Se eu não me engano, era o Baronesa, que é um condomínio de luxo, assim, terrenos caros, casas caríssimas, e ela, quer dizer, é uma pessoa muito sozinha, vou fazer uma casa perto dos meus clientes e tal. E o Paulo, isso foi no fim de semana que ele ligou, o Paulo disse, você está louca? Né? Você está louca? Você vai fazer uma casa? Para que você vai fazer uma casa no campo? Você deveria comprar um apartamento na Avenida São Luís, no centro da cidade, um apartamento, encher de livros e ficar lá sentada no meio. Quer dizer, se você comprar essa casa, quer dizer, ele descreveu o condomínio fechado como um lugar horrível, cheio de crianças barulhentas, cachorros ferozes e seguranças.
né? Que ele construiu você vai ter que se esmerar em fazer um leitão à pururuca a semana inteira, pensar no menu, né? E ninguém vai querer ir, e o amigo que for vai tomar uma caipirinha, vai ficar lá e vai morrer num acidente na volta, e você vai ficar a vida inteira com essa desculpa. Na segunda-feira ela vendeu o lote, né? Quer dizer, ela não fez a casa. Então também há um vídeo que ela fala sobre isso, rodeada dos livros dentro do apartamento. Não é? Ou seja, porque na verdade tem esse contexto brasileiro que eu acho que é interessante, talvez vocês não conheçam ou não tenham tanta ciência, não é? Porque, enfim, o Brasil, naturalmente, vocês sabem, tem uma grande desigualdade social, não é? E de alguma maneira, né, a arquitetura das casas, né, elas são uma evidência disso, não é? A arquitetura desses condomínios fechados, quer dizer, no fundo é uma espécie de bolha dentro da bolha, né? Quer dizer, no fundo ali dentro a pessoa, ali não vai ter grades, ali não tem seguranças, ali o carro blindado não precisa estar com a janela fechada, ali ele pode andar com a Porsche, não é? Então para o Paulo, esse tipo de lugar era uma coisa fascista, era uma coisa horrorosa, né? E ao mesmo tempo, há uma anedota entre os críticos de arquitetura da Europa que dizem que o Brasil é um país de paraísos e infernos, né? No sentido de que ou a arquitetura está lá colocando a mão dentro da comunidade, da favela, tentando arrumar, quer dizer, isso que é visto na mídia europeia, ou são as casas de luxo dos milionários, né, impecavelmente desenhada por 5 ou 6, 7 arquitetos que fazem isso como ninguém, na verdade, né, que controlam, que é muito difícil também você controlar um bilionário, né? Um bilionário senta na sua frente e você vai dizer como é que ele deve morar, você tem que ser um esteta, né, e ser o dono do estilo, né? E o Paulo não realmente achava que isso era o fim do mundo, né? E isso é tão forte, né? Quer dizer, no fundo essa ideia do Paulo é tão presente, né? Ele no fundo foi alguém que está no limite, né? Que traz quase que a gente de volta à consciência. Parem, pensem, olha o que vocês estão fazendo, né? Então, na verdade, as casas do Paulo, até para os outros arquitetos, é sempre um tapa na cara, né? É sempre assim, qualquer arquiteto que vai visitar a Casa Gerácio sai de lá com o rabo entre as pernas, dizendo assim, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou projetando, né, frente à minha sociedade? Que resposta que eu estou dando? Né? Então, o Paulo está nesse limite do radical, né, que ele vai sempre lembrar a gente qual é a realidade. Porque geralmente a gente vai, entra no gabinete, começa a trabalhar, entra o cliente, atende, o cliente fica melhor, que bom que é um rico, né? Só que no Brasil as coisas são mais cruéis nesse sentido, né? Então, isso é tão presente que esta é a primeira edição da Monolito só com casas. Eu sempre tive vergonha de publicar casas e o Martim sabe. Não que eu nunca tenha publicado casa. Quando eu publico um arquiteto, Martim, sei lá, vou publicar o Martim, vai ter casas dentro. Tem arquitetos que publicam mais casas do que, fazem mais casas do que. Mas assim, edição, casas assim do Martim, eu nunca tinha feito. E casas é o melhor do Brasil, porque tem o que fazer. Tem né? muito, mas, enfim, muito bom. É isso que, no fundo, é essa notícia que o Paulo nos dá, né? O que vocês estão fazendo, né? Acho que isso era a primeira, quer dizer, há pouco falava-se desta questão, que eu acho que é fundamental no percurso do Paulo, que é ele ter sido obrigado a parar num determinado momento da sua vida, não é? E depois recomeçar a sua vida como arquiteto. Eventualmente isso, eu não arrisco dizer que é isso que o terá feito um arquiteto diferente ou uma pessoa diferente, porque acho que ele já seria assim. Mas há uma coisa muito clara, acho eu, que é ele, a partir de certa altura, acima de tudo, diz ou sente que tem
a responsabilidade, de afirmar a responsabilidade do arquiteto. E isso é uma coisa que eventualmente não há assim tantos arquitetos da geração dele a fazê-lo com tal vivência como ele fez, que é dizer, não, a responsabilidade do arquiteto é, por um lado, cuidar daquilo que nos foi legado e, por outro lado, permanentemente refletir sobre aquilo que nós queremos que seja o futuro dos lugares onde nós vamos habitar. E isso é a consciência que ele quer que o arquiteto tenha. Tudo o resto é-lhe mais ou menos irrelevante. Isso eu acho que é a grande luta dele ao longo do seu percurso, e pelo meio ele construía coisas. E por isso é que eu acho que ele também nunca desistia. Acho que o Martim dizia muito bem, acho que as casas são sempre espaço para ele experimentar, são uma espécie de laboratórios, não é, daquilo que ele tem dentro da cabeça, e portanto vai experimentando as piscinas na cobertura, formas de construir, exercícios que têm a ver com a tecnologia, que também o fascinavam enormemente. Acho que faz uma casa como faz a cadeira, não é, com a mesma inteligência, astúcia, etc., e vontade de experimentar numa coisa mais pequena, mas ao longo da sua vida eu penso que ele desejaria, acima de tudo, ser lembrado por alguém que permanentemente faz isso, que é, acordem, o que é que andam a fazer? Um arquiteto, afinal, é o quê? Serve para quê? Qual é a nossa responsabilidade no mundo? Isso acho que é incrível. E acontece no momento, eventualmente, eu penso que isso é uma coisa que se tem vindo a perder, e eu agora vou dizer aqui uma coisa que é, penso que os grandes responsáveis de se ter perdido bastante são os arquitetos da minha geração. Acho que nós, eventualmente por termos tido a possibilidade e o acesso, pelo menos aqui neste contexto em Portugal, a construir, etc., perdemos um pouco dessa responsabilidade de permanentemente afirmarmos esta condição, que para mim é evidente, é a condição política do arquiteto. Nós fugimos dela durante os 30 anos que se passaram, ou 25, eu estou aqui a olhar para pessoas de uma geração anterior à minha que foram os grandes defensores dessa posição política que o arquiteto tem que ter. Eu espero que as novas gerações, pelo menos hoje em dia, façam um esforço enorme na escola para que isso volte a acontecer. Eu penso que as próximas gerações vão outra vez ter essa, não só consciência, porque acho consciência que já têm, mas vão passar a ter também a capacidade de resposta, que é fundamental e que o Paulo tinha em tudo, não é? Bastava abrir a boca para essa consciência aparecer. O que eu tentei, agora você acha que também não funciona. Agora sim. O que eu mais ou menos tentei dizer com isso é que sim, mas que não era só no plano do discurso, era efetivo, era uma coisa claro, que era vivida, claro, né, de fato. E isso, ele pagou um preço por isso, claro, um preço bastante alto, inclusive, né, porque durante muito tempo, até o reconhecimento internacional, ele era um arquiteto que tinha pouca produção, né? Teve pouca produção durante muitos anos da vida dele, né? E isso é um pouco decorrência dessa postura um tanto radical, enfim, uma coerência radical, né? Que eu acho que é o que você estava dizendo. De fato, ele não era só um discurso para dar entrevista no jornal, ele vivia isso no cotidiano mesmo. Foi isso que o diferenciou, porque realmente a resistência dele fez enfatizar o discurso dele e as posições deles face à realidade, que prevaleceram e, digamos, assumiram maior importância, às vezes quase que da obra. Não sei se tu tens essa opinião ou não. Para já foi com Pritzker com muito menos trabalho do que a grande maioria dos Pritzkers foram. E eu acho que associado a isso estava o discurso da sua arquitetura, ou associado sobre a vida, não sobre a arquitetura, mas sobre a vida, onde a arquitetura era apenas, aliás, eu acho que o Rui Furtado e a Marta mostram muito bem isto na exposição que está aí, é que a arquitetura era apenas uma forma de intervir na sociedade, de mudar o mundo. E, curiosamente, das poucas clientes que eu conheço do Paulo, as casas privadas, todas elas têm grande orgulho na casa. Foram condicionadas na forma de habitar pelo arquiteto, mas todos eles, o Gerássio, por exemplo, eu não conheço nenhum cliente que seja tão agradado com a sua casa, tão orgulhoso como o António Gerássio. Recebe as pessoas, faz quase que cursos de visitação na casa, qualquer
coisa que se passa na casa, ele comunica, inclusive manda para a Casa da Arquitetura, manda um WhatsApp, olha quem veio visitar, olha o que aconteceu com a casa. É difícil encontrar alguém, e o Paulo tinha esta questão, realmente, do seu discurso, acabava por nos catequizar a todos, não é? De certa forma. Claro que, no meu caso, do Ricardo e da Inês, conhecemos o Paulo já num momento da nossa vida, portanto, mais velhos, e um Paulo já mais maduro, já não tão veemente como foi, provavelmente, na altura em que tu eras estudante, em que era quase que um radicalismo para conseguir impor esse discurso, que depois teve o seu reconhecimento mais tarde, e isso acho que trouxe-lhe uma certa tranquilidade no exercício da profissão, ou do seu próprio discurso, depois do Pritzker, principalmente. Eu já vi várias vezes ele dizer que o projeto era aquele, que muito obrigado, tchau, assim, não, isso, enfim, é normal, né? A gente sabe, nossa geração talvez tenha poucos exemplos, como você diz, desse radicalismo. A gente tem mais. Ele fazia isso, assim, fazia um projeto, apresentava-se, não era o que a pessoa exatamente queria. Eu queria qualquer modificação. Meu projeto é esse, obrigado. Esse radicalismo era. E aí, quando acontecia de se criar uma identificação entre o desejo de quem estava encomendando a obra e o projeto, aí era uma coisa que era muito mais intensa a relação, né? Tinha uma relação de realmente amor pelo projeto, né? Como é o caso do Gerace, né? Isso era frequente. Sabes que isso para nós, para mim, pelo menos para o Ricardo, foi um murro no estômago. Essa forma de estar, nós estávamos num momento, eu acho que todos nós passamos, eu vejo aqui alguns arquitetos de outras gerações, em que a partir de determinado momento nos começamos a penalizar por levantarmos a caneta e começarmos a desenhar muito antes de termos contrato com o cliente e muito antes de sabermos sequer se o cliente ia comprar a casa, e a gente já estava a trabalhar e a trabalhar e a trabalhar, e vem um Pritzker do outro lado do mundo. Quando o governo português o contactou, ele disse: deixem-me pensar, vai para o Brasil e quando volta traz o projeto. E nós ficamos, então nós começávamos a desenhar quando tivéssemos contrato, não há nada, e o Paulo já traz um projeto? Como é que é, afinal? E o Paulo dizia-me isso: não é a mim que vocês me estão a contratar, é este projeto. Se não quiser, tudo bem, amigos comodantes. Para mim, o projeto é isto. E claro, o cliente, no caso do Museu dos Coches, punhamos a falar com várias entidades e organismos, esta questão de levantar o edifício, de ser um edifício tão grande, de ter um anexo. Era um cliente múltiplo, por assim dizer, talvez um cliente mais complexo do que a casa, mas eu imagino que na casa ainda seja mais radical, porque quem vai viver naquela casa é quem contrata, não é? E o Paulo fazia isto, é isto. Se não quiser, tudo bem, mas é isto. Tem um episódio interessante que não tem a ver com casa, mas para exemplificar isso, eu não sei se você conhece esse episódio do Sesc 24 de Maio. Sim, o Sesc 24 de Maio é um projeto muito complexo, mais de 10 anos de execução, entre projeto e obra mais de 15, uma coisa, e um cliente não só muito exigente, porque é um cliente que já fez várias unidades e tem um departamento de manutenção que toma conta e que só deixa especificar o material, que sabe que a manutenção, ou seja, é quase que um formato muito difícil de trabalhar, mas enfim, como é um bom cliente, faz um tipo de trabalho excepcional, os arquitetos gostam de trabalhar, etc. E tal. E tem uma curiosidade que é um cliente público-privado e que tem que fazer licitação para tudo quanto é compra, né? Porque ele tem dinheiro público envolvido. Então, acaba que incentiva o arquiteto a desenhar os móveis, para poder pular as licitações, né? Ou seja, se o arquiteto desenhou o móvel, não precisa contratar o móvel, ou seja, o arquiteto é o arquiteto do projeto. Então, eles incentivam que os arquitetos desenhem os móveis, alguns aceitam, alguns topam. E no 24, tem as cadeiras que estão aqui na exposição, tem uma série de móveis que foram desenhados pelo prototipados até. E tem um episódio curioso que tem uma mesa
triangular. As mesas são todas triangulares, né, com pontas agudas, assim, né, com todas triangulares, que você junta duas, forma um quadrado, não é? E o Sesc com cabelo em pé, quer dizer, a equipe do Sesc inteiro com cabelo de pé, porque era uma mesa alta, uma mesa de bar, né, na altura da cabeça da criança, sabe, assim, circulam nessa unidade do 24 de maio 30 mil pessoas para um fim de semana. Né? Quer dizer, é um negócio incontrolável, né? E o Sesc sabe disso, então todo o cuidado e reuniões tentando fazer com que o Paulo mudasse aquele desenho, mudasse aquela ideia, mudasse aquela coisa toda, até que alguém teve a ideia genial de trazer para uma reunião com o Paulo o chefe total da gestão do Sesc, que é o Danilo Miranda, que esteve aqui no Infinito Vão com a gente. O Danilo nunca participa de uma reunião dessa, né? Participa da contratação, entra ali, entra aqui, mas assim, chamaram o Danilo e o tema da reunião para o Danilo era tentar fazer aquela mesa triangular que não tinha jeito. Né? Deixa só, não sei, as pessoas sabem que é o Sesc. O Sesc é um programa cultural, temos de edifícios com várias piscinas, parte social, etc. E esta entidade chamada Sesc, que tem muito dinheiro, não é? Tem uma pessoa cultíssima, que é este Danilo Miranda, que é quase como o ministro da cultura do... Tem mais dinheiro do que o Ministério da Cultura no Brasil. Só para você ter para a cultura... Do Brasil, do português não, do Brasil. Tem mais dinheiro do que o Ministério da Cultura do Brasil, o Sesc de São Paulo. Quer dizer, assim, no fundo vou resumir aqui, mas o dinheiro do Sesc vem da contribuição do comércio e é uma contribuição efetiva, quer dizer, é necessário dar, é compulsória, né? Você tem que pagar, não tem jeito. Então, no fundo, arrecada-se muito dinheiro que não só faz a gestão de 30, 40 unidades, que são uma potência danada, culturais e sociais, né? Você tem atividades culturais, sociais e até de saúde, e ao mesmo tempo tem uma gestão disso tudo com shows, assim, uma programação, cada unidade com programação intensa, né? Enfim, estava lá o Danilo que cuida disso tudo, que é o chefão, o ministro tentando contornar uma mesa triangular que o Paulo tinha desenhado. E a certa altura da reunião o Danilo sabia, né? Tipo, tirou, Paulo, aquela mesa triangular, né? Puxa, aqui o pessoal estava falando, tal. E o Danilo falou assim, não, poderíamos fazer aqui na arredondada, né? Tipo, tentando já dar uma solução. E o Paulo pegou, olhou e falou assim, Danilo, esse desenho é o seu. O meu é esse. Tipo, e tá lá a mesa triangular. Tá lá a mesa triangular. Quer dizer, não deu certo a reunião. Pro Sesc. Pro Sesc. O Sesc não resultou. E assim, um processo duríssimo, né? Teve um ponto que o Paulo quase desistiu do projeto, né? Passou para a mão da Marta, que era colaboradora, e falou, Marta, 2 coisas você mantém. O auditório no subsolo e a piscina no alto. O resto, você pode abrir mão e resolve isso daí. Porque, no fundo, era uma dificuldade enorme, né, de um cliente. Mas na casa, eu acho que tinha esse outro, eu acho que o Martim tem razão nessa coisa do jogo do xadrez, né, de entender o cliente, de desafiar o cliente, de ver de onde vem. E seja ele, quer dizer, às vezes são burgueses convencionais, mas se ele vê uma brecha que ele consegue manobrar ou transformar a vida daquela pessoa através da construção, ele vai tentar, né? Tem uma frase que diz uma das clientes para mim, que ela diz assim, que ele teria dito, é uma cliente que você olha e você fala, não é uma cliente do Paulo, não tem um perfil, né, que você imagina que seja uma cliente do Paulo. E aí ela foi atrás de arquitetos, de 1, 2, 3, não gostou, todo mundo queria fazer o contrato antes de começar o projeto, né, de visitar o terreno que fica a 300 quilômetros de São Paulo. Todos os arquitetos normalmente queriam fazer isso, né? E ela falou, não quero fazer isso. E ligou para o Paulo. O Paulo já tinha ganho o Pritzker, né, uma casa dos 300 metros quadrados, né? E ela contou a história, ele falou, não, você tem razão, né? E o Paulo foi visitar sem contrato, sem nada, né? Ouviu o que ela queria e falou assim, eu posso fazer uma proposta, um projeto para você? Eu já sei mais ou menos o que você está imaginando e tal, mas posso tentar? E apresentou
era uma área rural enorme, um terreno enorme, com uma vista panorâmica bonita, não sei o quê. Ele fez uma torre, um prédio de 5 andares, não é? Que era tudo que ela não queria, né? Que ela queria uma casa no campo, térrea. Né? E ela ficou 6 meses para ter coragem de dizer a ele que não era aquilo, né? E ele fez outra proposta. Ele falou, não, tá bom. Nesse momento, quando ela volta, nos 6 meses, aí a frase que eu disse que ele falou foi assim: você não entendeu, né? Quem escolhe o cliente sou eu. Você está escolhida, quer dizer, eu vou continuar fazendo. E só recebeu o primeiro centavo depois da 3ª proposta aceita. Ele trabalhou 1 ano de graça, sem receber nada, sem contrato. Se divertindo. Divertido. E ela me disse que a coisa mais gostosa que teve foi o processo. Né? Eu sei que aí. Foi conviver com o Paulo. Ele esteve aí. Ela esteve aqui, ela veio à abertura. Por conta própria. Por conta própria, claro. A casa não ia pagar para 81 clientes das casas. Isso não é só nas casas que isso acontece. Claro. Pô, é isso que eu ia comentar, Nuno, porque ela devia ser uma pessoa interessante. Uma psicanalista. Deve ser, eu não conheço essa em particular, mas e é curioso você comentar que ela não tinha o perfil do que a gente imagina o que é o cliente do Paulo, ou enfim, com quem ele teria afinidade. Porque isso era uma outra característica que era notável da figura do Paulo, é que ele sentia empatia, criava uma relação de afeto com as pessoas mais improváveis. Assim, ele não tinha, era muito comum a gente, por exemplo, ir para o escritório de um cliente apresentar um projeto com a maquetinha, né? E aí a gente chegava na recepção do edifício e aí a moça da recepção que tinha que anunciar, no Brasil é muito comum isso. Você tem que parar, dar o documento e tal, a pessoa liga lá para aprovar, e a moça começava a olhar a maquete, o Paulo começava, você viu, você gostou? Explicava, ficava meia hora explicando o projeto para a recepcionista, e depois para o ascensorista, enfim, e aí às vezes, esse é um caso extremo, mas enfim, era um super democrático o interesse dele, era legítimo interesse pelas pessoas e pela diversidade, né? E às vezes ele escolheu essa cliente, ou escolhia os interlocutores, né? Ele tinha esse fascínio assim pela diversidade, escolheu o interlocutor. Às vezes ele fazia a casa menos pelo projeto e mais por poder ter essa relação com essa pessoa, entender como era a vida dessa pessoa. Ele voltava e contava. Não, mas você precisa ver que interessante, porque, enfim, tinha um interesse pelas figuras, assim, né? Que era além do projeto propriamente. Era interessante isso, é uma coisa. Não conheço mais ninguém que seja tão radicalmente assim, mas era uma coisa bonita de ver, assim, esse interesse pelos outros. Que não foi o caso da tua casa, Inês. Não, eu acho que... Quer dizer, o Paulo, quando... já há aqui uma situação diferente, não é? À distância, não é? Estávamos a fazer... Não deixava de ser para ele um projeto à distância, ao mesmo tempo que estava a fazer o Museu dos Cós. Portanto, a relação que se foi estabelecendo com o cliente, neste caso, nunca chegou a esse nível de proximidade, eventualmente, que noutras situações poderia ter chegado. Chegaria. Mas não deixa... eu acho que isto que o Martim acabou de dizer é muito importante. Realmente o Paulo tinha esta grande qualidade, que é uma grande qualidade em que de ser uma pessoa... acima de tudo, extremamente humana, e, portanto, ela estava sempre verdadeiramente interessado no outro. E isso é uma coisa que realmente não é muito comum, infelizmente, nos dias que correm. Para mim, isso era a grande qualidade que ele tinha. Se me perguntarem qual é a pessoa, um dos maiores amigos que ele tinha, por exemplo, aqui em Lisboa, quando vinha nas suas viagens, era o porteiro do hotel onde ficava sempre. Aliás, se nós quiséssemos saber onde é que o Paulo estava quando chegávamos ao hotel, era perguntar, porque ele sabia sempre. O Paulo, se nós chegávamos a deixar o Paulo no hotel, ele depois pegava, o porteiro naquele momento ia sair do trabalho e eles iam os dois beber um copo ali ao lado. E, portanto, aquilo era uma amizade, foi ali construída e que era extremamente importante. Mas eu acho que ele, exatamente por estar verdadeiramente interessado no outro,
apaixonava-se pelas pessoas mais improváveis, e mesmo neste caso, com este cliente, eu acho que houve uma grande empatia, não deixou de haver uma grande empatia a determinada altura, e há uma coisa que vocês diziam há pouco sobre as casas, ou quem tem o privilégio de habitar uma casa feita por ele, é que eu acho que há... para além da paixão que conseguiram construir com o Paulo, há uma coisa que eu acho que acontece sempre, que é a paixão pela própria casa. E se me perguntarem, uma das coisas que eu acho que é, este cliente adora a casa onde vive. Quer dizer, ele fala daquele espaço, daquela casa, etc. É a pessoa mais apaixonada por aquele projeto, é ele, sem dúvida. Ele, aquela família. E isso é uma qualidade que o Paulo tinha, que era fazer as pessoas verem e perceberem que aquilo era um sítio... Vamos tentar abrir a casa para aquela família. O meu texto na edição chama Barbárie e Afeto. Né, que ele vai falar justamente dessa relação da negação da casa e é uma chave que eu acho que, quer dizer, que eu percebi justamente isso, quer dizer, no fundo ele só baixava a guarda quando estabelecia alguma relação de afeto, claro. Né? Uhum. Seja por você, na verdade, claro. Talvez em primeiro momento, do que com o cliente, não é? Claro. Né? No caso, ou seja, você foi um pouco da ponte, não é? Que estabeleceu isso. Agora, só para eu não sei se o Nuno já quer terminar, mas uma coisa uma curiosidade que eu tenho em relação justamente ao afeto, talvez. Uma outra coisa, fora a piscina, uma outra coisa que me chama a atenção nas casas, assim, que é uma recorrência quase que incompreensível, uma obsessão incompreensível, pelo menos para mim, que só explico pelo afeto, é o ladrilho hidráulico. O que você tem a dizer sobre isso, né? Talvez, é uma coisa constante, não é? Nem todas as casas. Desde o início. Ele tem, é bonita. Naquele caso, mais uma vez, parecia que naquele piso era uma coisa mais ou menos óbvia. Até porque todos os outros pisos são em madeira, mas uma madeira vinda do norte da Europa e tal, que o Paulo não estava muito interessado, muito sinceramente, e nós tentámos de mover o cliente. Acho que foi uma das poucas cedências naquela casa, foi aquela madeira. Tentámos de mover o cliente, o Paulo dizia, não, mas repare, se for um pinho barato é muito melhor, a escala da casa, a escala é outra, etc. Estas tábuas de madeira tão grandes, isto até pode ser um pouco estranho, de repente dentro do quarto só tem 3 tábuas. A coisa parece quase caricata e tal, mas o Paulo às tantas cede. Por oposição a isso, há aquela ideia, não, mas vamos então pôr o ladrinho no piso da cozinha. Para te responder, os 2 argumentos aí sérios eram, primeiro, que você podia fazer a casa toda com o mesmo piso. Exato. Inclusive o fundo da piscina. Inclusive o fundo da piscina. Também. Então resolvia tudo, era uma solução que dava conta de tudo, e a continuidade dos espaços de áreas molhadas e áreas de estar, tudo ficava resolvido. Tinha a possibilidade de um pequeno ornamento, que era uma coisa que ele também acabava gostando, um barroquismo que permitia uma textura, etc. Há uma coisa bonita também no ladrilho, que é uma coisa que se usa em Portugal e usa-se no Brasil. Sim, mas ele fez isso desde a década de 50. E não tinha... mas usa-se na arquitetura tradicional, não é? Sim. Tanto no Brasil como em Portugal, é uma coisa... Mas a última, e talvez importante, é que ele falava que era um piso da cidade, que era um piso que poderia estar na calçada. E, portanto, tem a casa Milan, que é uma das casas que está no livro, por exemplo, que o piso da sala e da área de estar era o asfalto da rua que penetrava na casa originalmente. Hoje em dia mudou. Mas foi durante 20 ou 30 anos o mesmo asfalto da rua que a sala de estar... É o facto de trazer a rua para dentro da casa. E na cozinha. Era muito radical, o tapete em cima do asfalto. E isso, enfim, um pouco menos radical, mas de alguma maneira o ladrilho cumpre essa dupla... Tem essa dupla leitura. Eram soluções desconcertantes. Eu acho que é o afeto. Eu acho que tinha o ladrilho na casa do avô do Paulo. Lá em Vitória, na varanda da casa tinha, é verdade. Ele comentava. É óbvio que é isso. Eu acho que era o facto de o Paulo gostar imenso de não ter que inventar a roda, não é? Eu acho que só vi o Paulo verdadeiramente chateado umas 2 vezes na vida. E uma delas eu fui buscá-lo para trazer para o Porto e o Ricardo não estava de viagem, e ele veio profundamente chateado ao ponto de se deixar perceber que estava chateado, e eu perguntava o que é que tinha acontecido
E ele não queria responder, eu insisti, e ele lá me... Veja bem o que me aconteceu. Os colaboradores do Ricardo chamaram-me para eu escolher os vasos sanitários, ou seja, as sanitas. E o bidé... Venho eu do Brasil aqui para escolher vasos sanitários? Ou seja, e disse-lhe, e então Paulo, como é que ficou? Eu disse-lhes, vejam o que é que o CISA faz, desde que sejam brancos, ponha qualquer um. Não qualifica o espaço. Não define o espaço. Logo, pode ser qualquer coisa. E essa forma que o Paulo, dessa materialidade que o Paulo trazia, que nos... a mim e ao Ricardo, que nos veio de trás certo em crise, mais ao Ricardo que a mim, que naturalmente trazia muito da escola, do desenho da estereotomia, não é? Da junção das peças, que o Paulo desconstruía por completo, que eu nem sei, digamos, dessa crise, houve um momento mais difícil para o Ricardo, porque apresentava, assim como me apresentou a mim, e foi o único momento assim mais desconcertante, quando eu e o Rui Furtado, ao fim de 2 semanas de trabalho, conseguimos reunir em 3 linhas de infraestrutura no Museu dos Coches tudo o que era infraestrutura de som, imagem e iluminação das aulas expositivas, contando que havia uma garagem de coches e que era preciso iluminar de várias partes e tal. Tinha sido um sucesso técnico nós termos organizado aquilo em 3 linhas estruturais e que apresentamos cheios de orgulho, eu, Rui Furtado e eu, ao Paulo, e ele disse-nos assim, olha, não sou eu que estou a falar, é o projeto, tá? Veja que como seria desagradável se a abóboda celestial tivesse as estrelinhas todas alinhadas. Deixa fluir. Onde necessitar levar luz, leva luz. Onde necessitar levar som, leva som. E desmultiplica. Então a solução foi uns palitos que suportavam e por cima da grade andava as linhas de infraestrutura que necessitássemos para que 2 para amanhã a diretora do museu pudesse mudar os costos de lado, etc, etc, etc. Ou seja, havia uma contínua surpresa na forma de trabalhar do Paulo que nos ia contaminando e realmente nos fazia pensar o porquê que a gente tinha que fazer aquilo daquela forma, e às vezes nós sabíamos que ele nos provocava, não é? Ou seja, dá-me resposta a isto. E quanto mais resposta nós dessemos, mais ele gostava de contra-responder. E mesmo que ele soubesse que aquilo não tinha sentido, mas era um jogo muitíssimo construtivo para nós e que realmente nos fazia pensar, ao ponto de dizer assim, pronto, esqueça lá as luzes, a gente surge. Nesse caso ele tinha razão, nos venceu. Só queria comentar que eu achei muito bonita a imagem que você fez no começo da fala, porque de fato ele é uma presença, né, ainda, né? E acho que estou emocionado de estar aqui, de alguma maneira homenageando. A gente ficou falando dele como se ele estivesse aqui, né? E tá, né? Ele está olhando ali a gente. E a gente tem uma história, aquela esquina. Tem a história. A história do quebradinho, é o MUBI, né? É o MUBI, é. E, enfim, essa presença, todos esses comentários da infra, essas coisas de desenho mesmo, até hoje são recorrentes na nossa prática. Volta e meia, como é que o que o Paulo acharia desse alinhadinho aqui? Volta e meia ele está, de alguma maneira, presente, orientando. Acho que isso é um legado mesmo, né? Isso tem esse lado do Paulo que eu queria só comentar, que é essa permanência em quem trabalhou com ele, que é muito bonita, assim, para quem conviveu, né? E acho que esses materiais todos condensados aqui, de alguma maneira, representam isso e fazem isso se expandir, que é muito bom, muito legal. Sim, e o Paulo, lógico, como para não acabar com esse tom que o Martim está emocionado aqui, o Paulo, como todos nós, era um ser humano, né? Cheio também de contradições, de problemas e tal. Tem uma passagem curiosa aqui na edição, que com o Gerassi... começou a vazar a casa do Gerassi um dia, né? E o Gerassi é um engenheiro, né? Ele é um engenheiro civil.
mas começou a vazar. Acho que ele ligou para o Paulo mais porque, enfim, ele ia fazer alguma coisa só para... o que é vazar? Vazar é cair água, pingar, goteiras. É isso. Ele começou uma infiltração dentro da sala do Geraci, e o Geraci ligou o cliente, né, ligou para o Paulo informando tal, e a resposta do Paulo foi: toda casa tem goteira. E aí foi no lançamento lá em São Paulo, uma amiga minha, a gente contando essa história, uma amiga que teve escritório em cima do Paulo, não é? E ela contou que em determinado momento começou a vazar o escritório, água na laje dele, né? Em tese, alguma coisa que estava acontecendo em cima. E ele foi lá brigar com ela, né? Quer dizer, você tem que resolver esse problema do vazamento. E ela não estava fazendo obra, ela com a nossa idade, né? Quer dizer, 40, 50 anos mais jovens do que o Paulo, toda quadra, dizendo: eu não estou fazendo obra nenhuma, não sei o que está acontecendo. Tipo assim, não, você tem que resolver. Então, no caso dele, eu vou tirar para o outro. Essas imperfeições, né? E só para a gente contar da foto, essa foto é uma foto da Ana Ottoni, filha de arquitetos, é uma fotógrafa, e ela fez uma série de fotos com vários arquitetos e tal. E ela fez essa foto, mas ela não sabia da história dessa quina. Depois eu contei, quando eu vi essa foto, eu contei para ela. Mas isso é no MUBI, é o Museu da Escultura, e tem uma quina muito viva, um concreto com uma quina muito viva. Sei lá, quantos graus que dá aquilo, é muito fechado, né? E o mestre de obras desformou esse concreto e não conseguiu fazer ele perfeito, né? Porque no fundo a brita não cabia ali, sabe? Quebra, né? O concreto, fica tal. Então ele, cheio de dedos, quando o Paulo veio visitar a obra, ele chamou o Paulo com todo sutileza, temor, né? Dizendo que, olha, a gente tentou aqui, mas não conseguiu fazer, né? Tal. E o Paulo tinha uma marreta no chão, assim. O Paulo pegou a marreta e deu uma marretada, que é justamente esse buraco que ele está enfiando o olho, deu uma marretada e disse assim: não é para ficar perfeito. Não é? Então, assim, a imperfeição, né, que não é só dele, quer dizer, é de todos, mas, enfim, traz alguns ensinamentos para a gente. Eu, naturalmente, ponho à disposição, se alguém quiser fazer uma pergunta, mas essencialmente terem tempo para comprar a revista, e se o Fernando quiser assinar, acho que quiser assinar. Se quiserem, acho que também a Inês também pode assinar. Tem a casa do Martim também. Enfim, são coautores de obras, como vários outros que estão na edição. Mas, enfim, é um privilégio ter eles aqui. E eu sugeriria você comprarem rápido, porque tem poucos exemplares. Né? Vão chegar mais, né? Né? Mas... Vão chegar. Depende de você. Claro. Mas, enfim, se tiverem perguntas, também a gente está aqui para um diálogo. Tem alguma, não? Vamos comprar revistas. Então, muito obrigado a todos pela vossa presença, e obrigado mais uma vez, Fernando, pela edição, Martim e Inês pelo vosso tempo de partilhar aqui, que é sempre um gosto para nós celebrarmos o Paulo e lembrarmos o Paulo. Muito obrigado a todos, muito boa noite.